bem-vindos ao podcast do Instituto Ludwig Fomes Brasil. Meu nome é Bruno Garchagen. Hoje eu converso com o professor Antônio Paim. Seja muito bem-vindo, professor Antônio Paim. Tudo bem, boa tarde. Professor, o senhor tem uma longa experiência no estudo, divulgação e defesa das ideias da liberdade, tanto dentro da academia, na universidade, quanto na política formal, além de ser autor de vários livros importantes para entender o Brasil. Mas a sua trajetória intelectual começou com o marxismo, né? Antes mesmo desse envolvimento com as ideias da liberdade. E o senhor também escreveu um livro sobre o marxismo chamado Marxismo e Descendência. Então eu queria começar essa conversa, professor, te perguntando quando e como o senhor teve contato com a ideologia marxista. Como é que começa essa história? Para entender isso, houve uma época no Brasil que você podia dizer assim que todo mundo era comunista. É no período mais ou menos do fim da guerra, fim da Segunda Guerra. Quer dizer, a Rússia aparecia como uma grande libertadora e tal, enfim. Eu era naquele tempo estudante, não tinha, primeiro era a ditadura do Vargas, não tinha partido político, não tinha hipótese de você participar da política, porque a política era o governo, não tinha outra coisa. O movimento estudantil havia naquele começo, naquele período final da guerra, havia um período de organização, não posso garantir que seja inicial, mas era quando pelo menos começou a ter atividade a União Nacional dos Estudantes. Tinha uma sede ali, eu morava no Rio de Janeiro, né? Quer dizer, eu sou baiano de nascimento, mas vim estudar no Rio de Janeiro. E nessa época havia um movimento de estudantes. Eu me lembro exatamente que o que tinha de bom mesmo era um baile no dia de sábado de tarde. Enfim, era lá que você arranjava namorada, enfim, eu era muito jovem, né, sabe? Eu nasci em 1927 e nessa época não tinha 20 anos ainda, né? Então os meus amigos todos foram entrando para o Partido Comunista. Quer dizer, era a organização que atuava, né? Estava saindo da guerra com um ambiente grande, quer dizer, a Rússia era a grande point, como se diz, né? Quer dizer, era a novidade, a grande perspectiva. Eu me lembro que me marcou muito nesse tempo, que eu fui convocado, todo mundo tinha sido convocado para fazer serviço militar. Eu era moleque, tinha 17, 18 anos. O serviço militar era feito justamente com o último ano do ginásio. Naquele tempo você tinha curso primário, 4 anos, tinha um ginásio, não me lembro mais quantos eram, se era 7, uma coisa assim. E depois você tinha o curso clássico ou científico, dependendo se você ia estudar na escola de engenharia, na direito, era a opção. Então, o ambiente era esse. E coincidiu, quer dizer, com a volta da força expedicionária que foi mandada para representar o Brasil na luta do lado dos aliados contra a Alemanha e contra o eixo, né? E isso se misturava com o empenho de acabar com a ditadura do Vargas. Quer dizer, então ficou uma coisa só, quer dizer, você era a coisa importante, era a novidade, era a maneira da gente entrar na política, era pela mão do Partido Comunista. Quer dizer, nesse último ano do Vargas, em 1945, o Prestes foi solto, eu acho. Quer dizer, havia uma coisa interessante. Quer dizer, o chefe do Partido Comunista era o Luiz Carlos Prestes. Era um militar, ficou famoso com a famosa coluna Prestes. É uma história muito comprida que senão a gente não acaba nunca. Mas o certo é que nesse período, né, eu estava terminando o ginásio e terminando o serviço militar ao mesmo tempo. Eu tinha sido convocado, quer dizer, fiz tiro de guerra, fui convocado e como eu sabia código Morse, telegrafia, eu fui agregado à aeronáutica. Fiquei só o tempo lá da guerra. Então eu saí, terminado o meu serviço militar, se não me falha a memória, em julho de 1945.
Julho de 45. Então, eu vim para o Rio de Janeiro, quer dizer, porque os últimos meses de serviço militar eu prestei no Nordeste, no Recife, tal, no quartel-general da Segunda Guerra, era a segunda divisão, não me lembro precisamente do nome, que a aeronáutica era dividida, como o Exército também tinha primeira, segunda, terceira zona, e eu servi no Recife, voltei. Então, os meus amigos, nesse tempo, já estavam vinculados ao Partido Comunista e me convidaram para trabalhar na Tribuna Popular. Eu tinha o quê? 18 anos, mais ou menos, 18. Então eu fui trabalhar na Tribuna Popular. Eu na Tribuna Popular, eu fui tudo. Fui repórter de polícia, trabalhei no negócio sindical, fui na parte de internacional, andei acompanhando o negócio até esporte, o diabo. Quer dizer, eles estavam me preparando, que eu não sabia. Eu trabalhei lá, fiquei um período relativamente grande lá como repórter, né? Trabalhando, fazendo essas trabalhos nos diversas coisas. Virei secretário do jornal. Aí houve a eleição, fim de 45, houve a eleição e foi eleito o general Dutra. Era o Dutra, eram dois militares que eram candidatos. Dutra e o Eduardo Gomes. O Eduardo Gomes seria o liberal e era brigadeiro. Né? Bom, o projeto do Dutra foi explicitado claramente, era acabar com o Partido Comunista, era o projeto dele. Porque a história do Partido Comunista é misturado com o movimento tenentista, houve a tal insurreição de 35, mataram a porção de gente, os comunistas, né, dos militares comunistas, e ficou uma divisão muito grande, não divisão propriamente dita no Exército, mas na oficialidade, uma parte da oficialidade, porque o Exército brasileiro era o pai da República. Não sei se você tem ideia clara disso, né? Se for tratar de tudo isso, a gente não sai daqui nunca, né? Então, o quadro era esse. Então eu era secretário do jornal do Partido Comunista e começou a perseguição ao Partido Comunista. Em fim de 47, o tribunal cassou o registro do Partido Comunista e em seguida foram cassados os mandatos que havia uma bancada comunista na Câmara. E aí começou, quer dizer, o jornal, eu era o secretário do jornal diário do Partido Comunista, chamava-se Tribuna Popular. Então aí, no começo do ano seguinte, 1948, o chefe de polícia lá, da polícia política, eu já conhecia isso porque o Partido Comunista tinha a nossa oficina, que eu imprimia o jornal, né? Era secretário. Quer dizer, a oficina era na esquina da Rua da Relação. A Rua da Relação era a sede da polícia política. Se você imagina, quer dizer, a gente tomava café meia-noite com o pessoal do chamado Boré, que era o chefe da polícia repressiva, dizia para mim assim: vou te levar em cana. Eu digo: bom, quando der, tudo bem, né? Então a gente ficava juntos ali. Né? Bom, certo. E aí, em geral, quando era suspenso o jornal, o delegado chegava lá, apresentava um mandato judicial e a gente não tinha outra alternativa. Mas dessa vez, no começo de janeiro, ele não levou mandato nenhum. E nós estávamos dispostos a resistir, quer dizer não entregar rapadura, quer dizer, não vai, se não trouxer o mandato, não vai entregar o jornal. Então eles tentaram arrombar a porta, e nós resistimos, dando uns tiros na polícia. Bom, certo é que ficou um carnaval, eles acabaram conseguindo arrombar a porta, jogaram bomba de gás, e nós saímos de lá, na base da porrada, e foi todo mundo preso, 20 e tantos sujeitos. Eu era um moleque que tinha o quê? 20 anos? 20 anos por aí. Era o secretário, eu era o chefe daquele negócio. Então, eu ganhei uma notoriedade no Partido Comunista, você pode imaginar. Quer dizer, o Partido Comunista vinha com uma política de não resistir. A palavra de ordem era provocação só interessa ao fascismo. Então a gente levava porrada e ficava quieto. E aquele foi uma demonstração de que nós tínhamos mudado de linha política.
Então, bom, o resultado, eu fui condenado a 7 anos de prisão. Depois o Tribunal de Justiça reduziu para 2 anos e 2 meses. Eu saí de lá 2 anos e 2 meses, fiquei 2 anos e 2 meses preso. Tinha o quê de idade? 21. Eu saí em 1950. Por aí, 21 anos. E aí eu virei um dirigente comunista mesmo. Fui ser secretário do Partido Comunista no Recife, fazendo greve, o diabo. Quer dizer, virei um profissional do comunismo e estava me preparando interiormente para virar um bolchevista. Bolchevista, na nossa definição lá, não tinha alma. Não ter alma significava o que exatamente? Significava você perder o mínimo de humanidade. Você não tinha amigo, não tinha família, não tinha... Sabe como é? Quer dizer, é uma coisa brutal. Eu sou muito dispersivo, mas eu vou fazer um parênteses aqui para ficar claro. Certo. No 1984, o Orwell dá um exemplo de como o processo comunista é o processo de desumanização da pessoa, tem as sessões de ódio, né? Eu não sei se você se lembra disso. Sim. Tem lá sessões de ódio. Quer dizer, você era treinado, quer dizer, não tinha amigos, se o negócio era luta de classe, era tomada do poder violento, etc. Bom, aí foi a revelia, quer dizer, eu estava sendo preparado para ser realmente crescendo cada vez mais no Partido Comunista. Então me mandaram para a Rússia, em 1953. Setembro, que o ano letivo começava lá em 53, foi em 53. Bom, eu fiquei lá, acabei ficando 5 anos. Quer dizer, e foi para Moscou, professor? Para Moscou. Certo. Fui fazer a escola superior do Partido Comunista, era um curso, era um internato de 1 ano e meio. E eu me saí muito bem, né, com aquelas coisas todas. E aí, no meio, como eu acabei no meio daquele negócio, me apaixonando por uma tradutora lá. Então, criei um caso emblemático com a direção do Partido Comunista lá, porque eles achavam que era um absurdo. Quer dizer, eu casar com uma russa, né? Quer dizer, a minha intenção era casar com a russa e vir voltar para o Brasil. Quer dizer, naturalmente não era só o que estava na minha cabeça. E, bom, depois de uma confusão muito grande, que não vou detalhar, acabaram me deixando em paz e eu acabei casando com a russa e fiquei... Não terminei formalmente. Eu fiz, nesse ano e meio de internato lá na Escola Superior do Partido Comunista, você lia a obra do Marx, era marxismo puro, né? Era a obra do Marx, uma parte do Lenin e uns livros do Stalin. Em matéria de marxismo era isso. Mas eu passei para a faculdade de filosofia, o curso de filosofia da Universidade Lomonosov, onde o marxismo era dado de maneira mais prolongada e sistemática, compreendia. Era um esquema, tanto na Escola Superior do Partido Comunista, como na Universidade Lomonosov. A Universidade Lomonosov é uma universidade clássica, né? Sobrevive até hoje, foi criada no fim do século XVIII, século XVIII. E esse Lomonosov era um introdutor da ciência na Rússia, criador da Academia de Ciências. Ficou o nome dele, foi posterior à criação. Depois de criada a universidade, tem a universidade, é o modelo francês de universidade na Rússia. Você tem as escolas técnicas, a engenharia, etc., os institutos de pesquisa científica e técnica, né? E tem as humanidades, para formar professor, como é uma espécie de... Chegou a ter aqui no Brasil a Faculdade de Filosofia, que formava professores para todas as matérias do ensino secundário, sobretudo, né?
Eu tendo estudado o marxismo durante tanto tempo, você acaba, quer dizer, o modelo lá era o seguinte, por exemplo, a gente tinha uma aula durante o internato, eu fiquei 1 ano e meio nesse regime de internato, só fazia estudar. Depois que eu passei para o universo Lomonosov, era mais flexível, quer dizer, eu tinha aulas semanais, normalmente, diárias, não todos os dias, né? E eram à tarde, enfim, uma manhã, enfim. Os seminários é que costumavam ser o dia todo. Quer dizer, por exemplo, eles davam os 3 primeiros capítulos do Capital, do Carlos Marx, e aí você fazia um seminário para especificamente discutir isso. Então, na véspera, modelo clássico, né, na Universidade Europeia. Na véspera, o professor dava a pauta das questões, se tivesse dúvida, tinha que perguntar, e no dia seguinte começava o debate. Era chamado para responder determinada questão, e depois os outros opinavam, era o dia todo em função disso. Quer dizer, eu acabei encontrando muitas coisas que não davam, que não conjuminavam. E nesse quadro saiu o relatório Khrushchev. O relatório Khrushchev é uma coisa que, dizendo, impensável. Quer dizer, é uma denúncia brutal dos crimes cometidos por Stalin, como se fosse pecado de um sujeito. Quer dizer, é uma coisa. Aquilo não chocou. Nós éramos. O Partido Comunista do Brasil era uma organização para ser a imagem e semelhança do Partido Comunista da União Soviética. Você vem e diz que o chefe lá era um bandido, então, troço tremendo. Então, aí nós saímos do Partido Comunista. Mas nessa época que houve a divulgação do relatório pelo Khrushchev, o senhor estava ainda na Rússia? Estava na Rússia. Estava estudando. Quer dizer, a partir de certo tempo, houve uma pessoa adoeceu lá na rádio, e eu andei trabalhando lá na rádio fazendo umas traduções. Não cheguei a ser, como é que se diz, locutor nem nada, não era, fazia traduções. Quer dizer, esse período final de estada minha na Rússia, quer dizer. Tradução de que idioma para qual, professor? Para o português. Russo para o português. A Rádio de Moscou tinha um programa em português para Portugal e para o Brasil. Certo. Era a notícia do interesse do Partido Comunista. Né? Certo. E é bom lembrar, professor, que para os ouvintes que não conhecem essa história, que até a divulgação desse relatório, que causou todo esse escândalo entre os comunistas do mundo inteiro, todos aqueles crimes cometidos pelo Stalin eram negados, né? Eram negados. E a gente negava. Era uma invenção da CIA, era uma invenção do imperialismo, então, enfim. Certo. Bom, eu acabei o meu curso da parte final foi muito truncado com esse negócio do curso, porque primeiro que eu devia ter feito os exames finais, né, na universidade, lá no curso de filosofia, lá na faculdade. Mas é uma história paralela que não vou contar, que é o negócio da lógica, né, que, quer dizer, em russo não tem o verbo ser, em russo. Então a lógica é um negócio possível de você entender. É outra língua, é outra história. Quer dizer, aqui no Ocidente, o Aristóteles apareceu no século XIII. Lá sempre esteve. Aquilo lá é o Bizâncio. Quer dizer, bom, uma coisa que eu saltei, que devo esclarecer, é que nessa parte final do meu curso, depois o Stalin já tinha morrido, era o Khrushchev, eles resolveram pôr em discussão um texto do Stalin chamado O Marxismo e a Questão da Linguística. É o primeiro texto do marxismo que discute o conceito de superestrutura. Quer dizer, o Carlos Marx, a sociologia do marxismo, se resume a 1,5 páginas de um livro de economia chamado Economia Política, que o Marx escreveu na década de 50, que largou para lá porque saiu para fazer o Capital, né? Então, não tem essa sociologia marxista. Isso é uma questão que eu examino muito detidamente nesse meu livro sobre o marxismo e descendência. Bom, porque eles não queriam deixar a mulher sair, eu também já não aguentava mais aquilo lá. Quer dizer, eu não passaria mais nenhum inverno de jeito nenhum.
eu não fiquei 5 anos inteiros, mas como eu fiquei 5 invernos, eu posso dizer, porque eu fiquei de setembro a julho. Quer dizer, então, faltou alguns meses para completar 5 anos. Bom, eles afinal deixaram trazer a mulher, eu trouxe a mulher para cá, uma maluquice. Você pegar uma pessoa que está acostumada a 27 graus abaixo de zero para 40 graus acima do Rio de Janeiro, né? 40 graus de calor, era uma maluquice. Quer dizer, não podia dar certo. Depois eu não sabia que quem cria os filhos são as avós. Nós tivemos uma filha, a russa ficou 3 anos aqui, era uma mulher muito preparada, ela era tradutora e ela era professora de espanhol na universidade. Mas ela aqui fez o curso de literatura, ela traduziu o Machado de Assis, depois que voltou para a Rússia, tem um dicionário, é uma pessoa culta, muito interessante. Mas não aguentou esse troço aqui, quer dizer. E eu fiquei meio desarvorado com o negócio da menina que foi embora. Então, com tragédia pessoal. Então, o fato de eu ter tido uma filha nessa confusão, que eu larguei o Partido Comunista, mas eu era marxista. Afinal, era o que eu sabia. Eu tinha lido tudo, sabia tudo. Quer dizer, aí quando veio o negócio do relatório Khrushchev, balançou, mas o que balançou mesmo foi essa discussão sobre o conceito de superestrutura. Porque o Stalin diz que a língua e a técnica não fazem parte da superestrutura. E diz lá, nesse texto dele, Marxismo, a questão da linguística, que no tempo da Revolução, os anarquistas queriam tirar os trilhos czaristas. Ele dizia, não há trilho czarista. A técnica é neutra. Ora, a técnica é neutra, portanto, não é de classe. A língua não é de classe. Ele estava preocupado com uns malucos lá que estavam fazendo uma língua científica, entre aspas, e que ia ser a imposição do russo para aquelas 100... Quer dizer, quando tinha reunião do soviético, eles publicavam uma resolução de 20 linhas e ocupavam o jornal todo, 8 páginas, porque tinha 100 línguas lá. Aquilo é uma confusão danada. Hoje chamada Federação Russa. Naquele tempo era o principal país integrante da União Soviética, né? Bom, isso me balançou muito. Quer dizer, então eu voltei para o Brasil, eu era marxista, fui ganhar a vida, né? Quer dizer, arranjei um emprego numa indústria de vagões. Eu tinha um irmão que era da Fundação Getúlio Vargas, porque eu quando eu voltei da Rússia, eu tinha 30 anos. Nunca tinha trabalhado, quer dizer, trabalhado com carteira assinada e tal, enfim, esses troços formais tinha no tempo que eu fui secretário do jornal. Mas depois eu virei funcionário do Partido Comunista, era chamado Tromba, jeito que vivia na ilegalidade, né? Perseguido pela polícia. Quando eu voltei para o Brasil, que eu não era mais comunista, mas eu era super conhecido como dirigente comunista. E aí a polícia não engoliu que eu tinha largado o PC, troço difícil de... Eu me lembro que eu quase perdi o emprego, porque eles foram lá para testar que diabo era isso que aparecia na Rua Buenos Aires, número 100, devia ter um novo troço do Partido Comunista, que o Antônio Paim está trabalhando lá. Quer dizer, e como eu tinha ficado muitos anos fora, e eu, quando morava aqui no Brasil, antes de ir para a Rússia, usava um bigode, e tinha tirado o bigode, eles foram lá me prender, e um dos diretores lá, que eu era assessor lá do presidente, um dos diretores chamou, você tem algum problema com a polícia? Eu digo, que eu saiba não, ora, veja. Aí eu saí no elevador e os caras me deixaram passar, porque eu estava preocupado com a mulher, né? A mulher, ela, coitada, ficou aqui num período muito ruim, que era o período de não dar posse ao Jango, e aqueles milicos no poder, quer dizer, e eu procurava com uma mulher russa, ela era russa, tinha soviética, não tinha relações diplomáticas, não tinha embaixada, não tinha nada. Quer dizer, era um problema danado, né? Eu tive que escondê-la, tirar do Rio de Janeiro e botar numa que o meu patrão, porque quando eu
eu consegui me salvar dessa prisão, que os caras foram lá no meu emprego, que eu voltei para falar com o meu patrão lá e dizer a ele que eu lamentava não ter esclarecido logo de início o meu passado, não sei o que. Ele virou para mim e disse assim: você acha que a gente ia contratar uma pessoa aqui sem vasculhar a vida dele? Não tem nada que ver com a sua vida, não. Então ficou parecendo que eu era continuava comum, porque uma mulher russa e o trabalho lá era um negócio ligado à economia, mas era uma coisa, quer dizer, porque veja bem, as três partes integrantes do marxismo tem uma que é a economia clássica. E eu li todos aqueles livros lá naqueles meus cursos lá na Rússia. Eu li o Adam Smith, o Ricardo, o Macho, enfim, eu lá sabia na ponta da língua uns seminários e o diabo a mesma coisa. Quer dizer, era a economia política, porque o Carlos Marx achava que tinha conseguido provar que havia um furto, que era a chamada mais-valia, o trabalho não pago, né? Quer dizer, ele não conseguiu de modo nenhum provar isso. O último volume do Capital foi um arranjo que o Engels fez, juntou uma opção de coisa, é uma balbúrdia, não está provado isso de jeito nenhum. Quer dizer, na verdade, nesse tema especial de mais-valia, ele tinha se inspirado no Proudhon, e o Proudhon disse que evidentemente tinha alguma coisa errada aí, porque os trabalhadores ficavam eternamente pobres e os donos da empresa cada vez mais ricos. Quer dizer, uma simplificação natural, mas aí era para ele defender a tese dele de que a propriedade era um roubo. Quer dizer, era uma parte de um trabalho não pago, mas ele não cogitou de provar isso matematicamente, como foi a hipótese do Carlos Marx. Bom, então eu voltei para o Brasil, a mulher foi embora, levou a minha filha, eles arvorados, e aí, já quando eu trabalhava lá na indústria, eu tinha resolvido fazer, eu andei tentando, na faculdade de filosofia, estudar direito o Kant, que eu tinha que, porque em geral tinha crítica marxista ao Kant, a crítica marxista a Hegel, crítica marxista a Aristóteles, mas a gente não tinha estudado da maneira como você estudava quer dizer, por exemplo, o Capital eu li toda a obra do Lenin, li toda a obra fiz seminário do Stalin. Quer dizer, no caso dessa crítica marxista, era um troço arrazoado, ridículo. E eu tentei fazer uns cursos para eu me esclarecer, quer dizer, tentar fazer uma cadeira, só a cadeira de alemão, por exemplo, na faculdade de filosofia, no Rio de Janeiro. Mas o professor que tinha lá, o meu irmão, o Gilberto, que era da Fundação do VAR, era muito amigo desse catedrático de História da Filosofia na Faculdade de Filosofia, e ele me convenceu a fazer o vestibular e pastar e fazer todos aqueles cursos lá de introdução à metafísica, Bergson, o diabo, que eu tinha que saber aquilo tudo muito bem. Então eu fiquei vários anos fazendo esse curso para tirar da minha cabeça o negócio do marxismo. E tive uma sorte danada, que foi o que eu chamo de terapia marxista, terapia kantiana. Eu achei o professor que sabia Kant no Brasil, era um engenheiro e responsável pela meteorologia, era um homem da Organização Meteorológica Internacional. É um alemão, Leandro Ratisbona. Então, eu tive a sorte de estudar com ele. Você não vai acreditar. Eu estudei com ele, lendo o Kant, mais de 15 anos. Todo sábado eu ia na casa dele, a gente lia. Eu tinha lido durante a semana 2, 3 capítulos da cura, daí a gente passava aquilo lá, aí repetia e volta de novo. Quer dizer, nós fizemos isso com a crítica da razão pura, com a metafísica dos costumes, com as obras principais para mim aquilo foi um troço fantástico. Eu também na faculdade, que eu era uma coisa excêntrica naquela faculdade. Eu tinha 31 anos, 32, 33,
E aquela garotada lá, né? E o senhor ainda tinha o passado de ter Pois militado no Partido Comunista, de ter morado na Rússia. A direita lá na faculdade eram os católicos. E eu era um sujeito execrado porque eu era um renegado, né? Formalmente eu saí do Partido Comunista, saí. Quando eu voltei, eu formalizei. Eu tinha saído lá na Rússia, eu formalizei a minha saúde, uma maluquice, porque os caras só faltaram eu fiquei os últimos 2 ou 3 meses, ou 4, 5 meses que eu fiquei na Rússia. E primeiro me cortaram a bolsa. Segundo, cortaram a bolsa não, já não tinha mais bolsa. Cortaram o emprego lá da rádio, né? Eu estava vivendo às custas da mulher que trabalhava, né? Quer dizer, então, o desligamento então do partido foi ainda quando o senhor foi estava lá, na Rússia? mas quando eu cheguei aqui, eu formalizei isso. Certo. Eu fui, porque o cara que substituiu, o Partido Comunista tinha um chefe, que era Diógenes Arruda, no meu tempo, e ele porque ele tinha um comitê do Partido Comunista que era o formal, eram aqueles militares clássicos, enfim, e era do pessoal do Prestes. E ele fez uma direção do Partido Comunista com gente da confiança dele. Eu, por exemplo, era um cara da confiança dele. Eu fui dirigir o Partido Comunista no Recife e era um centro comunista poderosíssimo. E eu fiz coisa do Arco da Velha lá, quer dizer, como dirigente comunista. Então, eu era uma pessoa da confiança dele, né? Eu era uma espécie de membro desse comitê que ele dirigia formalmente, né? Esse cara, quer dizer, quando saiu o relatório Khrushchev, a minha mulher, eu já tinha casado com ela, né? Que não era comunista nem coisa nenhuma, mas tinha que ser da juventude comunista, que era obrigatório, você não podia viver na Rússia com um russo solto no espaço, tinha que estar ligado a alguma coisa. Quer dizer, a Margarita, que era o nome dela, eu vi o relatório, ouviu e me contou o negócio, eu achava uma maluquice, porra. E o chefe do PC lá, que recorria muito a mim, porque eu vivi aqueles anos todos lá na Rússia, e a minha sogra era funcionária lá do Comitê Central, e conhecia ele, e eu andei um tempo morando no mesmo prédio dele, do chefe do Partido Comunista Brasileiro, que tinha um russo, tinha um chefe russo. Ele recorria muito a mim para resolver problemas que ele lia o jornal, não sabia o que era BND, não sabia aquilo. Era uma espécie de consultor dele, né? Então eu consegui com ele que ele desse acesso ao Arruda do relatório Khrushchev. O Arruda largou o PC imediatamente. Então, quando eu voltei para o Brasil, o Arruda já tinha saído, estava saindo todo mundo. Todos os meus amigos, Oswaldo Peralva, Nilton Rodrigues, todo mundo que eu era mais ligado no Partido já tinha saído, já tinha um Partido Comunista Nacional, já tinha um jornal chamado Nacional. Eu cheguei em 58, 2 anos depois do relatório, né? Então o Arruda largou, o cara que o substituiu era muito meu amigo, o Giocondo Dias. O Giocondo era uma figura tão singular que, olha, eu saí do Partido Comunista e ele foi, naturalmente, muito perseguido, porque quer dizer, a repressão era muito grande, né? Mesmo durante o período do Juscelino, que não tinha ninguém preso, o Prestes, quer dizer, não havia... já era no governo militar, ele ia sair do Brasil e queria tirar a mulher dele, mas a mulher dele era católica e ele não confiava no PC. Olha, quem despachou a mulher dele para sair do Brasil foram eu e Gilberto, meu irmão. Ele nos confiou isso. Quer dizer, eu tinha uma relação de amizade muito grande com ele. Porque afinal eu entrei no Partido Comunista garoto, fui secretário do jornal garoto, então as minhas amizades e relações eram aquela gente lá. Eu depois deixei de frequentá-lo, porque criava uma situação de muito constrangimento. Eu era muito amigo dele, da mulher, dos filhos, tudo, porque
às vezes eu estava lá e aparecia um daqueles comuns e começava a me esculhambar e eu mandava aquela parte, né? Então ficava muito desagradável. Agora, professor, nesse período, estudando na Rússia o marxismo e depois outros autores envolvidos com a ideologia socialista, as inconsistências do marxismo, como a própria mais-valia que o professor comentou, essas inconsistências não apareciam durante esse estudo? Apareciam. Eu discuti, havia um professor lá na faculdade, que era professor de ética, que ele mais ou menos estava a par das minhas confusões, e de certa maneira, depois eu percebi, ele me encaminhava para tentar resolver, saindo um pouco do Marx e me valendo do idealismo alemão, sobretudo do Kant, não diretamente assim, referindo crítica, enfim, etc. Porque ele, por exemplo, me levou a um seminário que era não era aberto a estudantes, era aberto a professores. Era um seminário no qual os professores de lógica, porque veja bem, a tradição aristotélica na Rússia era um troço tão forte que um ano depois do relatório Khrushchev, que o relatório Khrushchev permitiu no debate que houve lá, que esse negócio de proibir a lógica formal, a lógica, nesse debate, porque o que os marxistas ensinavam é que não tinha lógica formal, a lógica era a lógica dialética criada pelo Hegel, né? Quer dizer, um ano depois já tinha 2 compêndios de lógica e depois, no terceiro ano, no segundo ano de minha formação, já era uma matéria obrigatória, que era um dos obstáculos para fazer o exame final. Porque, como eu estava dizendo, não tendo o verbo ser em russo, ele vai dizer que tem, mas é só um verbo auxiliar. Você usa o verbo para o passado e para um verbo auxiliar. Você não tem porque o russo tem declinação, né? É uma língua complicada para burro. Ele tem declinação mas a estrutura dos verbos é muito simplificada. Você na conjugação você usa um verbo auxiliar, quer dizer, que seria no caso o verbo ser. Mas por exemplo, quando você quer dizer eu sou arquiteto, por exemplo, e arquiteton. Ora, pela declinação você vai ver que o verbo que está embutido é iavliatse. Iavliatse é a palavra que se usa para representar. No teatro, iavliaio, quer dizer, eu represento, quer dizer. Portanto, não, é uma língua complicada. Mas eu vi lá isso, jeito de dizer que lógica dialética não existe, que os caras não leram direito Aristóteles. Isso eu assisti. E sabe como é que foi encerrado o debate? Porque no debate lá saiu. Quer dizer, não foi só lá na faculdade, eu digo, era no geral na Rússia. Eles acabaram com a maluquice do Lysenko, né, que o Lysenko tinha uma biologia proletária, né? E que os caracteres adquiridos se transmitiam, e eles acabaram com isso, voltou para o Mendel, né? O pessoal da física reclamou que não, vocês estão fazendo crítica aí à teoria do conhecimento de Einstein, e nós estamos precisando de estudar e formar gente aqui que saiba direito a relatividade, vocês ficam atrapalhando. Quer dizer, os marxistas lá, que era uma falta de caráter, era tremenda, os burocratas marxistas, burocrata oficial e tal, academia, o cacete. Quer dizer, eles chegaram a evoluir, entre aspas, de dizer isso. Eu assisti nesses debates lá na faculdade, que o Einstein deu grandes contribuições ao desenvolvimento da dialética, ao conceito de espaço-tempo. Tá? Oportunistas para garantir o emprego, né? Eu sabia, se estivesse na pele dele, provavelmente faria o mesmo. Né? Viver na Rússia era muito difícil. Né? Agora, professor, já no Brasil, quer dizer, até antes da... Bom, mas aí, veja bem, essas divergências, quer dizer, politicamente, aqueles meus amigos aqui do Partido Comunista, uma boa parte deles foi para
fazer o comunismo nacional. Quer dizer, eles são comunistas e a Rússia é uma porcaria, renega a experiência soviética, mas o socialismo é um próximo. Quer dizer, o socialismo tem, de fato, um apelo moral muito grande, né? Ele está na tradição cristã, você tem que cuidar dos outros, não pode ser egoísta. Quer dizer, desse lado, nós temos que reconhecer isso. Liberais têm que reconhecer que eles têm um apelo moral muito grande, né? Quer dizer, o socialismo. Coisa que nós liberais não temos, é um troço muito seco, né? Esse troço, a mim, eu não tinha maior interesse. Quer dizer, quando houve o negócio da social-democracia, quer dizer, que os socialistas aderiram, os socialistas alemães formalizaram o rompimento com o marxismo e estabeleceram que não vai haver negócio de sociedade sem classe, isso é uma utopia, né? E que a economia é a economia de mercado. Os alemães inventaram a economia social de mercado e botaram social por uma razão que eu já estudei, não vou perder tempo isso aqui agora, mas não é a economia de mercado. A social-democracia é uma aproximação ao liberalismo, sem dúvida nenhuma. Porque a verdade é que há uma distância muito grande da juventude, de um modo geral, e de uma boa parte da intelectualidade, do processo real. Quer dizer, o processo real não é uma coisa muito cheirosa. Aconteceu comigo o seguinte: eu comecei a estudar, quer dizer, nós criamos um círculo de estudo, porque o Rock Spence publicou em 1974, 75, Introdução à Filosofia Liberal. A coisa era tão confusa na nossa cabeça que está lá entre os liberais está lá o Rousseau, né? Quer dizer, mas para nós foi um grande achado aquilo. Então nós começamos a estudar na década de 70, criando um ciclo de estudo no Rio de Janeiro, não era com o Biratã, depois é que criou-se um ciclo para estudar o liberalismo. Veio muito depois, não sei precisar a data, mas não foi na década de 70. Não. Quer dizer, quando nós chegamos à conclusão que o negócio do Locke não era democrático, quase morremos. Você imagina que atraso brutal, né? Ali era uma coisa de estudar neutramente, não era de aderir, né? Quer dizer, não havia nenhum correlato brasileiro desse troço. Então, depois, os meus amigos ex-comunistas criaram uma coisa de planejamento, uma empresa de consultoria, e me convidaram para trabalhar. Então, eu tinha resolvido o problema lá da indústria de vagões, que a indústria de vagões era um problema prático. Você não tinha vagão, e como era que você ia utilizar aquele equipamento, que outros produtos seriam alternativos. E eu, que sabia economia mais do que os caras aí, porque eu tinha estudado na fonte, os troços, né? Eu tinha acompanhado. Eu não cheguei a entender profundamente a mudança keynesiana do ponto de vista matemático, tal, que é um troço meio complicado. Mas o geral eu tinha ideia muito concreta sobre o que é o custo, como é que você faz um projeto, enfim. Então, eu acabei indo trabalhar lá com esse pessoal. E havia nesse lá um grupo, um rapaz, que era... todos eram ex-comunas, né? Mas todos desinteressados da política real. Nós estávamos lá ganhando dinheiro, fazendo uma coisa que era considerado útil para o país, que era conceber bons projetos e tal, já conduzia a uma aplicação correta do dinheiro, enfim, era uma maneira decente daquela nossa maneira de... Não era uma adesão ao capitalismo, que isso a gente sempre tinha um pé atrás, né? Quer dizer, com a nossa formação, né? Mas aí, um desses rapazes, um amigo nosso, era da família Conde. E esse Conde, Vitor Conde, chamava. Vitor, durante o tempo que eu era secretário do Partido Comunista no Recife, ele chegou a ser diretor do jornal. Nós tínhamos um jornal diário lá que era um troço de sucesso. Então eu era muito amigo do Vitor, amigo da mulher dele, da Rosa. Então, enfim, o Vitor era uma espécie de alma danada da família Conde no Santa Catarina. Que eles eram grandes liberais. Quer dizer, o velho Conde,
Irineu Bornhausen, ele era um dos líderes da UDN Nacional, era uma figura de grande projeção. E o filho dele, chamava-se Jorge Bornhausen, tinha sido eleito, escolhido pelos militares para ser governador. E esse cara resolveu legalizar, entre aspas, a pessoa do Vitor Conde. E levou o Vitor Conde para lá e botou de chefe de gabinete dele. Quer dizer, era uma coisa, um choque para a população, porque o irmão do Vitor, Leandro Conde, tinha sido senador pelo Partido Comunista, era uma projeção, e a irmã dele era comunista, quer dizer, os Condes eram comunistas. E em Santa Catarina era a direita no poder, quer dizer, era uma contradição danada. E o Vitor aproveitou porque ele tinha família lá, o diabo, quer dizer, não tinha por que se compatibilizar com todo mundo por uma questão idiota. E ele Vitor, tinha feito interiormente uma opção liberal. Ele já tinha feito. Ele já estava convencido de que o negócio era eleição, era partido político, era paciência, era respeitar, era negociar, não tinha negócio de violência, né? Enfim. Bom, e ele me levou para conhecer o Jorge Bornhausen. Bornhausen queria discutir certas coisas da doutrina liberal. E eu, como sou eu, afinal, a minha formação depois que eu saí, mesmo durante o tempo do PC, era de vocação para ser professor, né? Porque eu sabia era estudar, ensinar e tal, enfim, era o que eu sabia fazer, né? Eu andei escarafuchando algumas coisas, sem aderir, né, como professor, para discutir com ele sobre o negócio do que era no liberalismo, por que isso, por que aquilo, tá, com o Jorge Bornhausen. E ele sabia que eu era uma pessoa, do ponto de vista do socioeconômico, dos projetos de coisas, uma pessoa competente. Eu tinha a empresa de consultoria que eu trabalhei fez grandes projetos, era um pessoal técnico de boa categoria. Então, quando ele foi convidado para ser ministro do Collor, ele saiu do governo, foi eleito senador, foi convidado para ser ministro. Nesse período, eu andei um tempo, casei com uma mulher muito bonita, que era aluna da faculdade, mas era uma doida dessas assim, sai de perto. Sabe? Aquele casamento durou um ano. Eu tinha 35 anos e já tinha 2 casamentos que acabaram. Quer dizer, a russa foi embora, né? Ela ficou aqui 3 anos, não aguentou, foi embora. Para não voltar, né? Eu acabei desquitando dela, um troço rumoroso, que você fazendo desquite com a Rússia, mandando papel, na legislação brasileira você tinha que ter uma audiência de conciliação, e eu acusava a mulher de abandono de lar. Não tinha abandono de lar, coisa nenhuma. Ela simplesmente não aguentou, né? Então aí eu senti uma falta da minha filha tremenda. Né? Aquilo foi para mim um processo de humanização incrível. Uma criança é um negócio fantástico. Você ter um filho era uma coisa de louco. Aí me meti com essa doida e fiz um filho nela. Você não imagina que tragédia. Durou um ano. Então eu, com 36 anos, 2 casamentos fracassados, né, uma confusão familiar tremenda. Bom, aí o Jorge Bornhausen, mas enfim, eu fiz análise, o diabo. Acabei me casando com uma moça, que é uma pessoa formidável, me aguentou durante quase 20 anos. E depois eu descobri que eu realmente nasci para morar sozinho, sabe? Eu de manhã estou mal-humorado, não quero saber de conversa, quer dizer, então a pessoa para me azucrinar de manhã, vamos acabar brigando, né? Então, mas foi muito bom porque eu tenho 2 filhas formidáveis e ela mesma é uma pessoa extraordinária. Sabe? Na época ainda, antes de viajar para a Rússia, como é que o Partido Comunista atuava do ponto de vista cultural, de ocupação de espaços e tal no Brasil? O comunista tinha
todos os escritores brasileiros da época, importante, Jorge Amado, Carlos Drummond de Andrade chegou a ser diretor lá do jornal, toda a intelectualidade, todo mundo era comunista. Não tinha ninguém fora disso. Quer dizer, claro que tinha, né? Mas era uma coisa tão esmagadora, era um troço tão contundente, quer dizer, eram os grandes nomes, Portinari, né? Quer dizer, isso no período imediatamente pós-guerra. Depois, com a repressão e a mudança nossa de política, variou muito isso. Né? Claro. Certo. E como é que essas pessoas, esses grandes nomes da cultura brasileira, foram atraídos para o Partido Comunista? Era mesmo como uma reação pelo governo Vargas? Veja bem, o que eu tentei transmitir, que houve uma fusão entre a FEB, que era nós lutando contra o nazismo, o nazismo associado injustamente ao governo Vargas, que não tinha nada a ver com isso. Vargas era uma tradição brasileira, castilhista do Rio Grande do Sul. Mas tinha algo na cabeça das pessoas, estava essa proximidade. Né? Então, você trazer a FEB de volta era derrubar o Getúlio e dar uma guinada para a esquerda. Né? O professor mencionou agora a tradição a qual pertencia ao Vargas, né? Que era o castilismo, que já era uma versão abrasileirada do positivismo de Conte, e dentro disso havia também aí o elemento do patrimonialismo, e o senhor escreveu muito sobre o patrimonialismo. Então eu queria perguntar para o senhor, professor, como é que os socialistas e os comunistas brasileiros se aproveitaram justamente dessa nossa tradição política autoritária e do patrimonialismo para conseguirem tornar a esquerda politicamente vitoriosa no Brasil? Veja bem, o Partido Comunista nunca foi uma instituição totalitária. Eu estudei isso, tem um texto sobre isso. O período que o PC adotou uma linha de organizar o Exército de Libertação Nacional, coisas desse tipo, é um período tão curto, tão pouco convincente para mesmo as pessoas que aquilo era mais ou menos uma imposição soviética, né? Quer dizer, com o enfraquecimento desse lado soviético devido ao negócio do Khrushchev, quer dizer, o Partido Comunista, que passou a chamar-se brasileiro, a dissidência ficou com o nome antigo do Brasil, até hoje tem aí o PCdoB, era João Amazonas, né? Que o grosso ficou no chamado Partidão, quer dizer, até hoje esse grupo tem muito prestígio. Quer dizer, a tradição autoritária brasileira é muito grande. Há, ao mesmo tempo, no Brasil, uma tradição liberal, inegavelmente, mas ela se expressa de maneira muito obtusa. O que eu considero, por exemplo, uma demonstração da força da ideia liberal no Brasil é a obsessão de votar no presidente da República. Quer dizer, aquele movimento de direta já, coisa impressionante. Você botar 2 milhões de pessoas na rua, para quê? Para eleger o presidente da República. Quer dizer, é um ato que como se houvesse um grande debate em torno de correntes, então vai lá um dirigente A, um B, muda isso, muda aquilo. Não, é só em si mesmo, né? Quer dizer, outra coisa, que é outra demonstração, é essa última votação que houve no parlamento dessas várias propostas de reforma partidária, mostra que o esforço que nós fizemos, a minha geração fez um grande esforço, geração liberal já, fez um grande esforço para adequar o sistema eleitoral brasileiro ao modelo oficial, vamos dizer assim, modelo. O sujeito vota numa lista. Quando você vota no nome, é sistema distrital. Aqui você vota no nome e o sistema é proporcional. Quer dizer, é uma aberração, porque o deputado resultante não está comprometido, não tem quem controle ele, salvo tem uma forma de controle, mas eu não vou me detalhar nisso agora, que é outra história. Professor, o senhor citou a geração liberal da qual o senhor faz parte, né? E citou essa contribuição. Então eu queria voltar ao ponto o senhor citou o rompimento com o marxismo, né, a volta para o Brasil, e começou a falar desse início de aproximação com o liberalismo que é posterior ao estudo do Kant, né? Claro. E aí as conversas com Bonhoeffer e tal. O que fez com que o senhor passasse mesmo a ser um defensor das ideias da liberdade?
O que exatamente aconteceu? Qual foram os livros? Não, e as ideias da liberdade tomadas assim de um ponto de vista geral, quer dizer, na raiz, isso, nós chegamos a essa conclusão, quer dizer, porque os meus amigos, porque no Partido Comunista nós formávamos uma espécie de direita, entre aspas, quer dizer, um grupo chamado Grupo Baiano do PC brasileiro, não era o PC do B, não, já o PC rompido com a Rússia. No fundo, o que a gente queria era democracia. Quer dizer, não estava expresso, mas se você vê os textos, vê as conversas, vê as coisas, vê as pessoas, o negócio do Giocondo que eu contei, quer dizer, o Giocondo era casado com uma católica, então, tinha amigos, quer dizer, era uma coisa, dois traços antibolchevistas radicais. Quer dizer, não tem, isso é anticomunista, não é anticomunista, quer dizer, é antibolchevismo, quer dizer, você é um renegado, você está na porta de sair. Né? O liberalismo como uma forma de você ter o essencial. O senhor lembra qual foi o primeiro autor liberal assim que o senhor tenha lido desde a juventude e tal? Foi o Adam Smith? Foi o... Quem é... Qual foi o livro? Esses economistas, eu estudei ele na Rússia, ainda como comunista. Quer dizer, mas era um negócio da economia, né? Quer dizer, assim, o custo de produção, a impossibilidade, que eu já me dei conta da impossibilidade desde que eu comecei a estudar esses caras, porque esses impasses, teoria do valor, etc., no Adam Smith, teóricos, estão refletidos na obra do Marx, nessa quer dizer, o valor é uma ideia moral, não é mensurável. Isso ficou claro para mim, não sei quando, mas a partir de um certo ponto, não sei se já na Rússia, né? Não sei. E saindo desses economistas como Adam Smith, que o senhor citou agora, o senhor lembra qual foi o autor liberal assim, representativo que a leitura fez diferença, né, nesse processo, professor? O Locke. John Locke. Locke e o Benjamin Constant, sobretudo. Benjamin Constant é muito claro. O que nós estudamos, por exemplo, nós estudamos no grupo de estudos, centro de estudo, nós publicamos coisa para burlar. Eu acho que era grupo de estudo, o círculo de estudo do liberalismo dirigido pelo Biratan Macedo. Nós passamos uns 2 anos lendo o Hayek. Quer dizer, e o negócio da demarquia ficou atravessado na minha garganta. Isso não passa. Quer dizer, porque aí, nessa altura do campeonato, a gente já tinha estudado o Adam Smith, o Locke e o Benjamin Constant. Benjamin Constant é uma pessoa muito valorizada no Brasil. Eu vejo, o Brasil é talvez o único país, ou dos poucos, que aplicou a ideia de poder moderador, que ele chamou de poder neutro. Né? E o Biratan achava que o Dom Pedro simpatizava com as ideias liberais de contrabando, porque o que ele gostava mesmo era da vida boêmia do Benjamin Constant. Que o Benjamin Constant, o caso dele com a Madame de Staël é um negócio fantástico. A Madame de Staël é a mulher do embaixador. Você vê que coisa extraordinária. O cara era tão público e notório que quando o Napoleão expulsou, ele expulsou a Madame de Staël. Era a mulher do embaixador. e expulsou com um amante dela. Quer dizer, é uma história fantástica. Depois ele tem o romance O Adolfo, que é uma demonstração de ciúme, segundo os portugueses, que a Madame de Staël teve caso com Deus de todo mundo. E um desses é o Conde de Palmela, que, por sinal, acaba sendo meu parente, porque a mãe dele era Isabel Paim. Né? O Conde de Palmela é uma figura importante na história de Portugal. Professor, então, para encerrar, de toda a sua obra escrita, qual seria o livro que o senhor recomendaria para quem está interessado nas ideias da liberdade para iniciar o estudo dos seus livros? O Liberalismo Contemporâneo. Professor Antônio Paim, muitíssimo obrigado pela entrevista.
Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado, professor. Esse foi o podcast do Instituto Ludwig Fomes Brasil. Meu nome é Bruno Garchagen.